eu adoro visitar expositor, né? Vocês sabem disso. A gente vem aqui, a gente se diverte, a gente dá risada. O mais importante, a gente aprende sobre a história da empresa e da pessoa que recebe a gente. Hoje eu vim bater um papo aqui na Fecovita, na cidade de São Paulo. E eu vou pedir para o Leandro primeiro agradecer, né, a disponibilidade de ter recebido eu e meu time. Eu brinco que eu nunca ando sozinho, anda um monte de gente junto. Mas essa disponibilidade de receber a gente e contar um pouquinho da história da Fecovita para as pessoas que não conhecem. Muito obrigada. Eu que agradeço, vai ser um prazer enorme esse nosso bate-papo. Conta um pouquinho pra gente a Fecovita. Todo mundo fala assim, quando a ProWine as pessoas vão visitar a feira, vem a Fecovita, todo mundo sabe que as pessoas falam, é uma vinícola argentina. Primeiro, não é uma vinícola. Conta um pouco como que é diferente. É uma vinícola? É uma cooperativa? Conta pra gente essa configuração. Perfeito. A gente pode se intitular assim como uma vinícola, porque na verdade somos uma cooperativa de segundo grau que reúne 54 vinícolas. Só que todas essas vinícolas, que são também parte de cooperativas, num total de 29, para comercializar seus vinhos têm que ser feitos através da Fecovita. Então a Fecovita é uma cooperativa de segundo grau. Isso nos faz uma grande vinícola num sistema cooperativado. Se a gente pensar em cooperativismo vinícola, a gente, vitivinícola, né? A gente é a maior do mundo, a maior vinícola cooperativada do mundo. Eu estava achando isso muito curioso, tá? As pessoas, assim, eu não tinha noção, Fecovita é nosso expositor faz bastante tempo e eu não tinha noção da dimensão de produção. Quantos litros por ano? Não são tantos, a gente está tentando melhorar um pouquinho. Mas hoje são 350 milhões de litros por ano, que dá, se convertermos em garrafa, 437 milhões e meio. Não é muito, não é muito, não. A gente vai aumentar, tá? Eu acho que tem que aumentar essa produção, não tá bom, hein? Vocês têm uma noção que a gente está falando de 350 milhões de litros em um ano de produção? Assim, eu fiquei chocada com esse número, porque eu não tinha essa dimensão mesmo, sabia? Muito legal, parabéns. E isso distribuída nas 54 vinícolas. Exatamente. Essas vinícolas, nós temos um time de enólogos gigante. Dentro da empresa, a gente tem mais ou menos uns de 25 a 30 enólogos e um total de quase 100. Porque em cada uma dessas vinícolas nós também temos um enólogo que cuida da produção do vinho. Essas vinícolas, elas fazem o vinho e nós transportamos para a nossa matriz, onde é decidido que tipo de corte, que tipo de vinho, que marca vai receber cada corte daquele, para que país vai aquele vinho. E essa decisão, principalmente enológica, ela é muito cuidadosa, né? Então, por isso, a gente faz todo o processo dentro da casa matriz. Agora, é muito legal que você estava me contando que a distribuição no Brasil... Gente, primeiro, se você falar assim, vou entrar hoje no site da Fecovita e comprar um vinho, não é assim que funciona. É uma distribuição só de B2B, né? Então, vai para os pontos de venda. Mas você estava me contando um pouquinho que no Brasil vocês têm marcas específicas para cadeias específicas, né? Como que é um pouco essa presença no mercado brasileiro? E aí outra dúvida que eu tenho, as 54 marcas estão no Brasil ou não? Hoje são mais de 54, apesar de termos 54 vinícolas no grupo. E algumas delas terem a sua marca, nem sempre aquela marca vai ser utilizado o vinho para a produção exatamente da mesma marca. Então, hoje são mais ou menos 70 marcas ao redor do mundo. No Brasil, mais ou menos 40 marcas diferentes. Dentre elas, a marca Toro. Toro Centenário hoje é o vinho argentino mais vendido no Brasil. E é o segundo vinho mais vendido no mundo, né? Na verdade, há sempre essa dúvida, porque o primeiro tem duas zonas produtivas, né, em 2 continentes diferentes. Então, somando, ele se torna maior do que a gente, mas Toro, enquanto produção única, é o vinho mais vendido no mundo, mais produzido no mundo. E aqui no Brasil também é líder, como eu comentei. Então, tem pelo menos mais 30 marcas que vão direto para grandes redes, como Carrefour, Pão de Açúcar, Angeloni, Condor, Guanabara, que acabamos de tê-lo como cliente. Então, essa é a operação. Mas se alguém quiser comprar uma carreta de vinho, pode me ligar. E se você comprar uma carreta de vinho, me liga, que eu vou aí só para fazer a fiscalização se essa carreta chegou direitinho e se tá tudo bem, tá? Perfeito. Porque tem que fazer amizade, né? Claro. E aproveitando que estamos no momento de Páscoa, né?
Tem um mito, que não é mito, mas aí eu acho que também é um pouco cultural, de tradição familiar, que na Páscoa se come bacalhau. Com bacalhau só se toma vinho branco. Primeiro, eu já falei isso ano passado também. Conheço várias pessoas que no feriado da Páscoa comem outras coisas, não comem só bacalhau. Mas vamos aqui fazer uma brincadeira. Se for indicar um vinho para acompanhar um bom bacalhau, um bom peixe, frutos do mar no dia da Páscoa, qual vinho seria? A Páscoa é um momento importante para a gente, para os nossos importadores. A gente tem um consumo exponencial tremendo, e principalmente vinho branco. Claro, porque tem-se essa ideia de que a harmonização feita com branco vai ser inevitavelmente melhor. E talvez para um bacalhau seja, mas isso não descarta a possibilidade de fazê-lo com vinho tinto. Vinhos tintos, claro, mais leves, com um pouco menos de complexidade, como um Pinot Noir, por exemplo, que é um vinho que nós temos nessa marca, Los Helechos, que é um Pinot Noir espetacular, um Gran Reserva. Mas eu sinceramente indico que, dependendo do prato, ainda que seja um peixe, se esse peixe tiver um pouco mais de condimento, gordura, você pode sim harmonizá-lo com um vinho tinto, sem problema nenhum. Eu evitaria os tintos um pouco mais potentes, como um Cabernet Sauvignon, mas um Pinot Noir e talvez até um Malbec, que eu tenho que falar sempre do Malbec, eu acho que é uma boa. O Malbec, né, ele vem junto. Você fala Argentina, a palavra é quase que composta, ela vem junto sempre. Exato. Sem dúvida é a grande uva, né? É a grande bandeira da vitivinicultura argentina, mas existem algumas estrelas que, apesar de não serem tão protagonistas, são importantes, principalmente a Cabernet Sauvignon, que um exemplo da própria marca Toro, que é o vinho mais vendido no Brasil. Hoje a gente tem, entre os tintos, nós também temos o Tempranillo argentino, que é uma uva relativamente rara de se encontrar, porque é mais comum na Espanha, mas quando a gente pega o nosso importador, a venda dele de Cabernet Sauvignon e de Malbec é muito parecida. Esse importador é um produtor nacional também, a Sanlorenzo, e eles fazem um trabalho espetacular. Pra vocês terem uma ideia, se pensarmos em uma única marca, esse importador é o maior importador do mundo de qualquer vinho de uma única marca. Claro, se você pega um Walmart no mundo inteiro, ele é um grande importador de centenas de marcas diferentes. De uma única marca, a Sanlorenzo é o maior importador do mundo. E a gente estava falando isso antes, né? A questão de você desmistificar um pouco essa questão de essa uva só vai com isso, aquilo. Eu dei o exemplo aqui que eu amo, por exemplo, dependendo do vinho, mais vinhos brancos, que eu considero um pouco mais forte, eu gosto muito para feijoada, para o churrasco. E a mesma coisa acontece no inverso, né? Eu como muito frutos do mar com vinho tinto, optando sempre por um Pinot Noir, até porque, por exemplo, se eu saio com meu pai, ele só toma tinto, ele é uma pessoa que não gosta muito de branco. E aí, para não ficar aquela coisa que vinho vai pedir, harmoniza muito bem, eu acho que são excelentes opções. Vamos mostrar esses dois que você separou para a gente mostrar? Sem dúvida. Aqui eu separei, vou te confessar que foi mais por um desejo pessoal. Nós hoje na empresa temos aí cerca de 400 SKUs diferentes de todos os níveis de vinho. Esse aqui é o nosso vinho top de linha, o nosso ícone, e particularmente na uva Chardonnay é o vinho de toda a empresa que eu mais gosto. Esse vinho é espetacular, ele realmente é muito fora da curva, principalmente numa relação custo-benefício ou preço-prazer, como me ensinou um grande amigo. Então você pega alguns clientes que historicamente vendem vinhos mais caros e por um preço também condizente com o seu público, que é a Casa Santa Luzia. Hoje esse é um dos vinhos mais vendidos lá por um preço que eu acredito seja bem razoável. Esse vinho mundialmente ele é precificado na faixa de $100. E a Santa Luzia hoje, numa promoção, vende por $50, R$300. Tá? Muito bom, deixa eu ver. Então, esse é uma recomendação certa. Chardonnay do Los Helechos. Eu tô adorando o Vale do Uco, sabia? Foi minha descoberta do ano passado como região. Realmente tem uma qualidade que é ímpar, assim, né? É um pontinho ali em Mendoza que traz muito... O terroir faz muita diferença. A gente vai melhorando todo ano um pouquinho o paladar e aprendendo também. Eu tô apaixonada nessa região. O Vale do Uco é a nossa Bordeaux. Né? Mal comparando, é a nossa Bordeaux. É onde, de fato, são elaborados todos os grandes vinhos argentinos. Né? E tá tendo muito destaque, né? As pessoas estão conhecendo. Sim. Porque também tem aquela coisa, eu sempre falo, que o vinho, ele também é a emoção e ele resgata muito, eu vejo isso, né? Os últimos 5, 6 anos, como cresceu, por exemplo, a quantidade de vinho portugueses no Brasil. E óbvio que cresceu. Quando você também tem você vai para Portugal, só tem brasileiro, um turismo, a pessoa volta, tem uma memória afetiva, e aí ela vai buscar por aquele produto. Eu acho que isso é um pouco Mendoza no geral, de 10, 15 anos atrás, e hoje novas regiões ali despontando,
em Mendoza. Eu acho que essa é uma das questões. Eu fui o ano passado visitar e o Vale do Uco realmente me impressionou bastante. Não, é impressionante. Primeiro, em termos de qualidade, né? A gente tem lá tudo que um terroir precisa para produzir um grande vinho, um vinho de guarda, um vinho realmente complexo, com tudo que precisa ter. E a região tem se tornado também um grande centro enoturístico, né? A Argentina tem melhorado muito isso. Quero até aproveitar para uma novidade. Eu espero que eu não seja punido, porque essa parceria saiu agora, tem muito pouco tempo, mas a Azul vai inaugurar em junho o voo direto São Paulo-Mendoza, que até então não tinham. Serão 3 meses no começo, somente os meses fortes. Da temporada. Isso. E como nós temos uma parceria muito forte com a Embaixada e com o Consulado, pelo fato de sermos a maior vinícola da Argentina, fechamos uma parceria de todos os voos sairão com o vinho Toro Centenário. Será dado aos clientes e com um speech muito bacana, contando um pouco da história da Fecovita e do Toro. Toro é a marca de vinho mais antiga da Argentina, ela é de 1896. E, na verdade, ela vem do nascimento da vitivinicultura argentina, quando 2 italianos chegaram em Buenos Aires e subsidiados pelo governo. Na verdade, o subsídio foi só uma passagem de trem. Eles vieram clandestinamente. Com essa passagem, eles foram para o deserto e lá plantaram a primeira videira. Essa primeira videira se tornou a Vinícola Toro, Bodega Toro Centenário. Muito legal. Por isso o nome, a gente completa no ano que vem 130 anos. Muito, muito legal. E aí vamos mostrar a nossa segunda opção que você trouxe aqui, que é o Malbec. Não tinha como fugir. Não tem como fugir. É de fato o que a gente consegue fazer de melhor. Hoje a gente tem 2 gamas acima dessa. Mas eu sou suspeito porque nessa safra 2016 eu ainda acho que temos nesse produto o melhor produto já produzido pela Fecovita. Esse monte de medalha é uma amostra bem pequenininha de tudo que esse vinho conseguiu. Dizer, o meu vinho é o melhor do mundo, é o melhor da Argentina, isso é bem complicado. Mas esse tem um título bem interessante. Ele é o Malbec mais premiado da história da Argentina. Isso quer dizer que ele tem uma continuidade muito forte. Então, todos os concursos em que ele entrou, ele saiu de lá com a medalha de ouro. Bom, assim, o que a gente pode falar aqui, né? Porque a gente tem bastante expositor da Argentina. Eu, como ProWine, não posso falar que esse é o melhor, hein? O que a gente pode falar é que ele tem mais medalhas. Agora, o que a gente pode deixar de recado é que na ProWine São Paulo nós temos mais de 100 produtores da Argentina ali expondo. Então, as pessoas podem vir também e fazer a degustação. E aí elas vão poder ver, esse aqui é esse aqui é aquele, e tirar sua própria conclusão, né? Sem dúvida. Eu diria que a grande fortaleza da Fecovita é ser uma empresa que viabiliza de fato a democratização do consumo de vinho no Brasil. É tentar levar o vinho para a mesa de mais pessoas e tentar fazer com que mais pessoas que até então não descobriram o vinho façam. O lema da nossa empresa, e esse lema nasceu em 1896 e com a marca Toro, é que nós somos o vinho feito por trabalhadores para trabalhadores. Por isso nós acabamos de lançar esse vinho que é Los Laborantes, são os trabalhadores em espanhol. É justamente uma homenagem a todo esse trabalho, porque, diferente do Brasil, onde o vinho, isso está melhorando, e a pandemia foi terrível, mas foi um impulso para isso, mas o vinho é tratado como um evento, né? As pessoas precisam ter um momento para abrir um vinho, precisa ter frio, precisa ter uma série de coisas que, por exemplo, no Ceará não vai ter frio, Não. No Piauí não vai ter frio. Então, se a gente não conseguir, de alguma forma, melhorar essa facilidade de consumo, não vai acontecer. Isso tem, de fato, eu vejo que de fato isso tem melhorado no Brasil. As pessoas estão mais interessadas pelo mundo do vinho. E quem sabe a gente consegue ter algo semelhante à Argentina, que hoje consome per capita 10 vezes o que consome brasileiro. Né? Um pouco mais, 12 vezes. Mas acho que a parte da pandemia foi muito importante para a educação, né? As pessoas se abriram para se educar sobre o tema vinho e isso é multiplicador. Aos pouquinhos a gente vai aumentando a base de consumidores e aí quem estava na base vai subindo um pouquinho mais no conhecimento e é um pouco do efeito cascata a longo prazo, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que é muito curiosa do Brasil. Quando a gente pega os dados, a gente ainda consome muito pouco per capita, mas nós ainda aumentamos, obviamente, a base de consumidores e a gente tem um dado que é muito interessante, que o jovem está consumindo vinho.
quando você pega países na Europa, por exemplo, que o jovem não consome mais vinho. É impressionante. Então, eu acho o mercado do Brasil ele é muito interessante por causa disso. Ele é, obviamente, um mistério, mas eu acho que ele é um mistério que a gente sabe para onde está caminhando. Você falou tudo. Essa é a grande fortaleza do mercado consumidor brasileiro. O resto do mundo inteiro vem sofrendo, quase o mundo inteiro, esse problema de falta de consumo geracional. Sim. A Argentina é um exemplo claríssimo disso. A Fecovita hoje tem 35% de todos os vinhedos da Argentina e mais ou menos 34% de todo o consumo de vinho na Argentina. E nós tivemos nos últimos 3 anos um problema muito sério de faturamento justamente por isso. Felizmente, algumas medidas foram tomadas e claro que isso tem muito a ver com o fato do povo estar mais esperançoso com as novas políticas, com o novo governo argentino e graças a Deus no ano passado isso foi revertido fortemente, um aumento de 20% no consumo. Inesperado até, o que fez muito bem a gente que tem como grande base o consumo dentro da Argentina, né? Mas, de fato, essa questão geracional é complicada e o Brasil não passa por isso. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu brinco, eu falo, para todo amigo meu, eu falo, vai educando seu filho, que pode tomar vinho. Lá em casa eu tenho um de 6 anos, eu falo, vem aqui, toma vinho sem álcool, vai acostumando para ele crescer tomando vinho. A gente, preocupado com isso, vai lançar agora, né, provavelmente na ProWine, o vinho sem álcool. Olha, já fica aqui um spoiler do que vocês vão encontrar no estande da Fecovita lá na ProWine São Paulo. Que lá chamamos de desalcoolizado. Achei interessante, ficou melhor do que aqui. Podia ser vinho desalcoolizado. É verdade. Adorei bater esse papo. Queremos deixar o convite. Fala assim, gente, vai me visitar na ProWine São Paulo, faz o seu convite lá no estande da Fecovita. Vai ser um prazer enorme receber a visita de todos, porque apesar da gente não poder vender a cada um de vocês, a menos que seja uma carreta, aí pode me ligar, mas apesar de não podermos fazê-lo, eu fico muito, muito feliz e orgulhoso em saber que em todas as regiões do Brasil, pelo menos uma grande rede regional vai ter um vinho nosso. São cerca de 40 marcas, como eu comentei, em praticamente todas as redes do Brasil, seja importação direta ou seja através dos nossos importadores. E quando eu falo 40, são 40 marcas diretamente a essas redes. Se a gente pega aí os nossos importadores, eu diria que seriam quase 50 marcas e pelo menos 4.200 pontos de venda de pequeno e médio porte com nossos vinhos. E é aquele momento também de educar, né? De mostrar as novidades. A gente tem um público profissional, a gente tem um sommelier, a gente tem um especificador, então acho que é um momento de educar, mostrar as novidades, contar quais são os produtos que vocês têm. Eu adorei saber essa do sem álcool, eu brinco que quando eu entrei no mercado do vinho, assim, eu era uma pessoa que julgava muito vinho sem álcool, tá? Eu era a primeira a fazer a piada e falava, isso é suco de uva, isso é não sei o quê. E hoje a importância social que o vinho sem álcool vem, eu brinco, não é para trocar o consumo. Quem consome vinho continua consumindo, mas existem momentos na vida que a gente precisa do vinho sem álcool, ele vem para complementar. Então eu fiquei muito feliz de saber que vocês vão ter um novo produto lá na feira. Eu vou passar lá no stand para experimentar. Muito obrigada por ter recebido a gente. Nada. A Fecovita é uma coisa importante que a gente se preocupa muito com inovação. A gente tem uma série de prêmios internacionais por conta disso e muitas dessas preocupações têm a ver com o meio ambiente. Então, por exemplo, nós fomos os primeiros a lançar uma garrafa de vinho PET. Não um PET como refrigerante, mas uma garrafa que na gôndola você não consegue distinguir se é vidro ou se é PET. Sério? Fizemos um projeto com uma marca chamada Pirueta, que era uma marca alegre, festiva, que remetia a circo, e estava tudo muito bem. O problema é o custo. Toda vez que você começa um projeto, o custo para essa inovação é muito complicado. Então, a gente pretende retomar. A gente tem lata, a gente tem garrafas de cerveja com vinho dentro. Tampinha para que o momento de consumo seja uma festa, seja um encontro com os amigos, não precisa do mise-en-scène do vinho. E é isso que a gente quer muito ver no Brasil. Na Argentina, por exemplo, é muito raro você ver alguém beber vinho em taça. Vinho se bebe no copo. Tudo bem, não vamos colocar num copo de plástico, mas num bom copo é o que se faz lá. Porque vinho lá é um alimento e aqui não, aqui é um evento, né? Mas a gente vai chegar lá, hein? Com certeza. Tenho essa esperança. Muito obrigada. Eu queria agradecer todo mundo que assistiu a gente. Lembrar vocês, por favor, deixem meu coração mais tranquilo, façam sua inscrição online, né? prowinesaopaulo.com. As inscrições estão abertas. Aqueles que tiverem a sua confirmação de inscrição para visitar a feira até o dia 30 de junho,
vai receber o crachá em casa, não pega fila, não fica bravo com a gente. Olha que beleza, eu só vejo benefícios. Mas tem gente que deixa para a última hora. Daí, ó, eu arranco meus cabelos porque eu quero receber todos vocês na ProLine São Paulo da melhor forma possível. A gente se vê no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, de 30 de setembro a 2 de outubro. Espero por vocês.